Olá, alunos do nono ano, aqui é o professor Alisson, e hoje nós vamos entender o que é a segunda lei de Mendel. Então, vimos que a primeira lei de Mendel é a lei da segregação dos fatores, ou seja, cada característica é formada por um par de fatores que se segregam na formação dos gametas. Ou seja, esses fatores que Mendel disse, nós devemos entender que são os alelos. Os alelos se segregam na formação dos gametas e cada um do par desses alelos vai para um gameta. Então, aquele exemplo que eu dei no vídeo anterior. Um pai que é formado pelo genótipo Bzão-Bzinho, ou seja, ele tem o alelo Pzão e o alelo Bzinho. Então, na formação dos gametas desse pai, esses alelos vão se separar e vai formar espermatozoides Bzão e espermatozoides Bzinho. Então, esses alelos que formam esse genótipo se separaram. E uma mãe, mesma coisa, Bzão, Bzinho, os seus óvulos vão ser ou Bzão ou Bzinho. Então, esse genótipo, Bzão, Bzinho, os seus alelos que formam esses genótipos se separam. Então, é isso que quer dizer a primeira lei de Mendel. Então, repare que em cada gameta existe apenas um tipo de alelo. Para isso, Mendel também deu o nome de gametas puros. Quer dizer que cada gameta tem um tipo de alelo, apenas um tipo. Então, ele chamou de gametas puros, que quando os alelos se separam, cada um deles vai para um gameta. Então, esse tipo único dentro de um gameta forma os gametas puros, certo? Então, outro nome que a primeira lei de Mendel tem é monohibridismo. O que isso quer dizer? Que palavra estranha é essa? O que é híbrido, primeiramente? Híbrido. Um exemplo de híbrido é aquele exemplo famoso do tigre e do leão. Teve num zoológico que um tigre se acasalou com uma leoa e nasceu o ligre. Então, é o híbrido entre essas duas espécies. Então, híbrido é a mistura de duas coisas diferentes. Então, monohíbrido quer dizer que quando esses gametas se fundem, eles formam apenas um tipo de alelo, certo? Esses genótipos são formados por apenas um tipo de alelo. Então, mono, um tipo de alelo que determina uma característica. Pode ser cor de cabelo, cor dos olhos. Então, nesses gametas não vai ter um alelo que vai ter que determina uma característica de altura, por exemplo. Então, por isso que ele falava gametas puros, certo? Então, essa era a ideia da primeira lei de Mendel. Quando Mendel chegou nessa primeira conclusão, que deu origem à primeira lei de Mendel, ainda tinha algumas perguntas que ainda não foram respondidas, principalmente em relação a essa ideia de ter apenas um alelo dentro, apenas um tipo de alelo dentro de cada gameta. Então, observando todas aquelas variedades de ervilhas que ele plantava e ele reproduzia, ele tinha várias características diferentes de flor, semente, vagem, como mostrei no vídeo anterior. Então, tendo todas essas características, será mesmo que cada gameta possui apenas um tipo de alelo? Então, essa foi a dúvida de Mendel a partir dessa conclusão que ele teve. Então, será mesmo que só tinha gametas puros com apenas um tipo de alelo? Então, essa foi a primeira pergunta de Mendel. Existe mais de um fator, ou seja, mais de um alelo diferente dentro de cada gameta? E outra pergunta que essa conclusão levou foi se esses fatores diferentes se separam independentemente um do outro. Se existe outros alelos dentro dos gametas, será que esses outros alelos se separam um independente do outro? Essa foi a pergunta que Mendel fez para conduzir e continuar
a sua pesquisa. Então, como que foi esse experimento de Mendel? Então, ele continuou cruzando as características das ervilhas, só que agora ele começou a trabalhar com características diferentes, com duas características diferentes. Então, nesse caso, ele trabalhou com cor de semente e textura da semente. Esse é só um exemplo. Ele trabalhou com outras características também. Mas vamos pegar esse exemplo aqui, de quando ele fez o cruzamento com cor de semente, amarela e verde, e textura da semente, lisa ou rugosa. Então, dessas características, Mendel começou a dar nomes de alelos para determinar essas características, como que a gente faz em todos os exemplos que a gente já viu. Então, para uma semente amarela, ele determinou que essa característica é responsável por um alelo dominante Vzão. Já vimos isso. Então, o alelo Vzão determina a cor amarela. Se essas características diferentes aqui, cor de semente e textura da semente, são uma independente da outra, então uma semente amarela, ela também pode ser lisa. Então, uma semente amarela, ela pode ser lisa se ela tiver esse alelo dominante aqui, Rzão. Ou ela pode ser amarela e rugosa. A característica de semente rugosa sendo determinada por um alelo Rzinho. Então, ele está aqui, estou dando exemplo aqui de como Mendel nomeou as características, quer dizer, como ele nomeou os alelos que determinam as características, certo? E agora a mesma coisa para a semente verde. Uma semente verde, determinada por alelo recessivo Vzinho, ela pode ser tanto lisa ou rugosa. Isso se as características forem independente da outra, se elas não dependem uma da outra para serem herdadas, certo? Então, se isso for verdade, então tem como estabelecer genótipos para cada uma das características. Então, uma semente amarela e lisa, ela pode ser ou Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, ou Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, aqui é o genótipo dessa combinação de semente amarela e lisa. Mas se for independente, ela também pode ser rugosa. Para ela ser rugosa, aí o Vzão vai ter que combinar, os alelos Vzões vai ter que combinar com os alelos Rzinho. Então ela pode ser Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho, ou Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então nesse caso, basta apenas um alelo Vzão para ela ser amarela. E basta um alelo Rzão para ela ser lisa. E quando ela é rugosa, que é a característica recessiva, ela precisa de dois alelos Rzinho, certo? Então, se aquela pergunta de Mendel for verdadeira, se as características são independentes uma da outra, um alelo Vzão pode se juntar tanto com um alelo Rzão quanto um alelo Rzinho. Eles vão ser herdados independentes uns dos outros. Na segregação dos fatores, eles vão ser herdados aleatoriamente, certo? Então, a mesma coisa aqui para a semente verde. Ela pode ser verde lisa, segundo esses genótipos. Se ela é lisa, não, quer dizer, se ela é verde, ela tem que ter dois alelos Vzinho, Vzinho. E se ela é lisa, a ela basta ter um alelo Rzão para ela ser lisa, porque é dominante. Agora, para ela ser verde e rugosa, aí sim ela vai ter que ser Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, esses genótipos podem ser deduzidos seguindo aquela ideia de dominância que tinha da primeira lei anterior, certo? Então, se os alelos forem dependentes, é possível ter todas as combinações de características diferentes, ou seja, fenótipos diferentes e genótipos diferentes.
Então, como é que foi o resultado desse experimento? Primeira coisa, ele cruzou uma planta com semente amarela e lisa e uma planta com uma semente verde e rugosa. E o resultado desse cruzamento foi que todas as plantas foram amarelas e lisas. Todas as plantas, 100% desse cruzamento de uma planta com semente amarela e lisa e outra planta com uma semente verde e rugosa, deu que todas as plantas filhas dessas plantas aqui foram lisas, amarelas. Semente lisa e amarela. Então, Mendel fez a mesma coisa que ele fez no seu primeiro experimento com a primeira lei de Mendel, que é o autocruzamento de uma planta que seja com as características dominantes, lisa e amarela nesse caso. Então, aqui ele fez uma autofecundação, ou seja, ele pegou o pólen de uma planta e polinizou ela mesma. É uma autofecundação, cruzou com ela mesma. Então ele observou quais foram os resultados desse cruzamento, que são esses aqui. Então, deu 16 resultados da geração F2, ou seja, a geração do alto que veio do alto cruzamento dessa planta aqui. Então, deu 16 resultados diferentes. Então, agora a gente tem que entender, será que as características realmente estão independentes uma das outras? Vendo assim, a gente não consegue ter muitas conclusões, só de que tem muita amarela, pouco verde, tem mais lisa do que rugosa, mas isso a gente sabe que é uma questão de dominância, de herança por dominância. Mas será que essas características estão realmente independentes umas das outras? Então a gente tem que observar agora os fenótipos. Então, 9 desses 16 resultados, 9 plantas foram amarelas e lisas. Então, olha aí, será que a característica amarela e lisa elas são herdadas juntos porque são dominantes? Vamos ver. 3 de 16 plantas, ou 16 resultados, vamos falar de resultados. 3 de 16, ou 19%, nasceram amarelas e rugosas, que são essas aqui. Voltando aqui, as amarelas e lisas são essas aqui. Acompanhe aqui nessa diagonal, aqui e aqui. Aqui tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essas 9 de 16 foram amarelas e lisas. E 3 de 16, essas 3 aqui, foram amarelas e rugosas. Certo? Outras 3 nasceram verdes e lisas. 3 de 16 também foi 19%. Então são essas 3 aqui, verdes e lisas. E apenas uma nasceu verde e rugosa. Então vamos interpretar isso. 9 de 16 plantas nasceram amarelas e lisas. Com isso, dá para concluir que essas características são herdadas juntas. Mas será? Olha aqui. Teve também plantas amarelas e rugosas, com menor número, mas teve. Então teve tanto amarela e lisa quanto amarela e rugosa. E teve tanto verde lisa quanto verde rugosa. Agora a quantidade, essa proporção que vai mudar por conta do genótipo dos pais, do genótipo dessa planta que se autofecundou, né? E da questão da dominância de uma característica que domina outra. Então a herança por dominância é isso, sempre vai ter mais características dominantes do que recessivas, essa é a lógica. Então, desse resultado, Mendel concluiu que as plantas com sementes amarelas
elas podem ser tanto lisas quanto rugosas. Quer dizer que essas características independem umas das outras. Então, como que teve essa proporção de fenótipo, a gente vai ver mais para frente, que a gente vai ter que ver qual é o genótipo, certo? Mas vamos continuando aqui. Então, só para resumir essa parte. Com esses resultados, dá para ver que as características amarelas, lisas, amarelas, verdes, lisas e rugosas são independentes umas das outras. Elas podem ser tanto amarelas e lisas quanto amarelas e rugosas. Verdes lisas, verdes e rugosas. Ok? Então, a partir desse resultado, Mendel chega à sua segunda conclusão, que virou a sua segunda lei de Mendel. Que conclusão foi essa? Ele concluiu que os fatores para duas ou mais características segregam-se no indivíduo, distribuindo-se independentemente. Olha a palavra-chave aqui. Independentemente. Então, esses fatores, eles se segregam e distribuem-se independentemente nos gametas, onde se combinam ao acaso. Ao acaso quer dizer que não existe uma regra pré-determinada. A única coisa que vai determinar é o próprio genótipo dos genitores, dos parentais. Só que a maneira que eles se distribuem são independentes. Então, nesse caso das ervilhas, um alelo Vzão pode conter tanto alelo Rzão, pode tanto se ligar, isso que quer dizer com conter, ele pode se ligar tanto com alelo Rzão quanto com alelo Rzinho, com igual chance, 50-50. Então, para um alelo ser, se o alelo Vzão se ligar com Rzão ou se ligar com Rzinho, é 50% de chance, igual chance. E o mesmo ocorre com os gametas portadores do alelo Vzinho. Então, um Vzinho pode se ligar tanto com Rzão quanto com um Rzinho. Certo? Então, a ideia da segunda lei de Mendel é a segregação independente, ou seja, uma característica é independente da outra. Elas se separam independentes uma das outras. Existe outro tipo de herança que a gente não vai ver, isso é um pouco mais avançado, mas ela se chama linkage, herança linkage, quer dizer que uma característica depende de outra característica para ser herdada. Um alelo depende de outro para ser herdado. Nesse caso, eles são herdados juntos. Eles não se separam, certo? Então, para a segunda lei de Mendel, devemos entender isso daqui, a independência na segregação dos alelos. E essa segunda lei de Mendel, por conta disso, ela também pode ser chamada de lei da segregação independente, porque a segregação dos alelos são independentes um do outro. E com isso, tendo dois alelos, eu estou dizendo o tempo todo aqui eu estou dizendo dois alelos no mesmo gameta, Vzão, Rzão e Rzão, Vzinho. Então tem dois tipos de alelos nos gametas. Então tem outro nome para a lei de Mendel, que é a lei do dihibridismo dos gametas. Então, enquanto a primeira lei de Mendel era monohibridismo, a segunda lei de Mendel é dihibridismo, certo? Quer dizer que tem dois tipos de alelos dentro dos gametas. A segregação ela é independente, ou seja, os alelos se segregam independentemente um do outro, então vai ser diferente daquele exemplo que eu dei no início do vídeo. Então, como que agora os alelos vão se segregar independentemente um do outro? Então, aqui é um exemplo de uma planta 1, Vzão, Vzinho, Rzão e Rzinho. E uma planta 2, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, esses foram os genótipos que Mendel fez do autocruzamento lá daquele experimento dele. Então, como que eles vão
se segregar independentemente um do outro. Isso quer dizer que um Vzão ele vai segregar tanto com o Rzão quanto com o Rzinho. Então funciona como se fosse uma espécie de polinômio, uma distribuição de polinômios. Não sei se vocês lembram isso da matemática. Quando você tem dois polinômios que se multiplicam, você multiplica os seus fatores, olha até o nome parecido, você multiplica os seus fatores em chuveirinho, que falam. Primeiro se multiplica por um e multiplica por outro para montar a equação. Então aqui, mesma coisa. Olha só, um Vzão vai se juntar com Rzão, formando o gameta Vzão Rzão. Tanto quanto tem a possibilidade dele se juntar com o alelo Rzinho, formando o gameta Vzão Rzinho. E um alelo Vzinho, ele pode se juntar com o alelo Rzão, quanto o alelo Rzinho. Juntando com o alelo Rzão, vai formar o gameta Vzão Rzão. Juntando com o alelo Rzinho, vai formar Vzão Rzinho. Então, parece mais ou menos aquela distribuição de polinômios? É praticamente a mesma coisa, como se estivesse multiplicando os alelos, mas aqui eles estão se fundindo para formar os gametas. Na verdade, eles se separam, é que eles se fundem. Eles se separam dessa forma aleatória. Tanto pode ser com um quanto com outro. Aqui para outra planta, a mesma coisa. Só que o que vai mudar são os gametas. Aqui são um grão de pólen e aqui vai ser os óvulos. Então, um alelo Vzão pode se juntar com um alelo Rzão quanto um alelo Rzinho, formando o alelo Vzão Rzão, Vzão Rzinho, formando os gametas, quer dizer, um alelo. Então, o outro alelo Vzão pode se segregar junto com o alelo Rzão, ou formando o gameta Vzão Rzinho, ou se segregar com o alelo Vzão Rzinho, formando o gameta Vzão Rzinho. Então, esses são os gametas que podem ser formados com esse genótipo aqui, certo? Então, os alelos vão se segregar independentemente um do outro. E eles podem ter essa aleatoriedade, pode ser tanto um quanto o outro. E aí, se tem 3, 4, 5, 10 tipos de alelos, vai ser aleatório essa distribuição. Mas quando a gente está trabalhando com dois, é como se fosse essa distribuição de polinômios aqui, certo? Então, tendo esses gametas aqui, agora a gente pode colocá-los no nosso novo quadro de Punnett. Não se assuste. É um quadro de Punnett bem maior que o anterior, só que o tamanho dele vai depender de quantos quantas combinações diferentes de alelos e gametas diferentes. Então aqui a gente tem aqueles nossos gametas. Vzão é Rzão, Vzão é Rzinho. Vzinho é Rzão, Vzinho é Rzinho. E a mesma coisa aqui para os gametas femininos, certo? Então a gente vai pôr esses gametas nos quadros externos, como a gente colocou naquele quadro de Punnett da primeira lei de Mendel. E agora a gente vai unir esses gametas da mesma forma, só que agora é de forma dupla. Ou seja, a gente vai pegar um Vzão, juntar. A gente vai pegar um Vzão, juntar com outro Vzão e um Rzão e juntar com outro Rzão. O que vai formar? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Se a gente pegar Vzão com outro Vzão e um Rzão com outro Rzão, forma Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão com Vzinho, Rzão com Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Um Vzão com Vzinho e um Rzão com Rzinho,
Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, aqui vai ser praticamente a mesma coisa da primeira lei de Mendel, mas a gente vai fazer isso duplicado. Se for 3 alelos diferentes, vai ser triplicado, mas vamos ficar só com 2 para não complicar tanto. Então, um gameta Vzão Rzinho com gameta Vzão Rzão vai formar o indivíduo Vzão Vzão Rzão Rzinho. Um gameta, só pegar o marcador aqui. Um gameta Vzão Rzinho com gameta Vzão Rzinho vai formar Vzão Vzão Rzinho Rzinho. Vzão Rzinho com Vzão Rzão, Vzão Vzinho Rzão Rzinho. Vzão com Vzinho Rzão Rzinho, Vzão Vzinho Rzinho Rzinho. Nessa hora vai ter, se você for estudar isso de voz alta, sua mãe e seu pai vão achar que você está fazendo uma reza muito estranha. Mas você vai ter que estudar isso em voz alta de todo jeito. Precisa ir repetindo e gravar essa parte. Então, vamos acelerar aqui para todas as outras características. Então, temos aqui Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, junção desses dois, junção desses dois, junção desses aqui, e vai formar todos esses genótipos. São esses genótipos que foram formados lá naquele experimento de Mendel, certo? Então, olha aqui, ó, única semente verde e rugosa. Aqui, aquelas que nasceram amarelas e lisas, todas aqui. Aquelas que nasceram amarelas e rugosas estão aqui. Aquelas que nasceram verdes e lisas, essas aqui. Então, temos aqui aquelas mesmas proporções que eu dei lá quando eu estava falando do experimento. Então, nessa resolução, temos lá 9 amarelas lisas, essas 9, 3 amarelas e rugosas, essas 3, 3 verdes e lisas, essas 3 aqui, e uma verde e rugosa, certo? Então, esse quadro de Punnett ele só vai aumentar de tamanho, mas é a mesma lógica. Você está fazendo aquilo que você fez anteriormente, mas de maneira duplicada. Então, temos aqui os fenótipos, então temos agora os genótipos. Então, apenas um deles vai ser Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. 2 vai ser Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. 1, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. 2, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Esses dois aqui. 4 deles vai ser Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, 4 deles vão ser idênticos aos pais, a maioria, né? 25%. 2 deles vão ser Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Esses dois aqui. 1 vai ser Vzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Esses dois mesmo. 1 vai ser Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Esse daqui. 2 Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. E Vzinho, 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 Rzão, Rzão. Por isso que eu não gosto de letras, porque é um trava-língua. Bem melhor com o número. Então, essas são as proporções fenotípicas e genotípicas para esse cruzamento usando essa nova forma de quadro de Punnett, que é praticamente a mesma, mas você vai estar cruzando os genótipos duplicados, certo? Então, não tem muita dificuldade quanto a isso, é só você manter sua mente aberta. Então aqui, como eu dei no vídeo anterior, tem um exercício resolvido para a gente treinar. Então, a mesma coisa que eu falei no primeiro vídeo que eu postei, para você ler o exercício, pode até anotar no seu caderno, como toda aula que eu estou dando aqui. E você tenta fazer primeiro antes de ver a resolução, certo? Então, vamos resolver isso daqui.
em uma espécie hipotética, ou seja, uma espécie que eu estou inventando das vozes da minha cabeça, uma espécie hipotética de soja, existem duas variedades de duas características diferentes: plantas altas e baixas, plantas com vagem grande e pequena. As plantas altas são determinadas por um alelo dominante. Temos aqui a nossa primeira informação útil. As plantas altas são determinadas por um alelo dominante, azão. Quer dizer que as plantas altas são dominantes. Enquanto as baixas por um alelo recessivo, azinho. Então, o alelo recessivo é azinho. Plantas com vagem grande são determinadas por um alelo dominante bezão. Então, plantas com vagem grande são determinadas pelo alelo dominante, enquanto o recessivo bezinho determina vagem pequena. Então, o alelo recessivo bezinho determina uma vagem pequena. Então, quais serão os fenótipos e genótipos resultantes do cruzamento de uma planta? Azão, azinho e outra azão, azinho, bezinho, bezinho, certo? Então, agora eu vou esperar aqui meia hora até você resolver e eu vou ficar aqui enquanto você estiver resolvendo, certo? Então, eu estou esperando. Claro que não. Vamos resolver. Então, quero que você pause o vídeo, resolva e depois vê a resolução aqui comigo. Então, vamos lá. A resolução. Primeira coisa, você tem que ter dados. Você tem que anotar esses dados aqui que eu marquei, certo? Então, uma boa forma de você já deixar um pouco mais claro na sua cabeça é você colocar os genótipos que determinam os genótipos que podem dar nesse cruzamento aqui. Então, para ela ser uma planta alta e com uma vagem grande, ela precisa de pelo menos um alelo azão e outro bezão. Então, se ela tiver um alelo azão e outro bezão, ela já vai ser planta alta, não precisa ter outro alelo. Então, ela pode ser tanto azão, azão, bezão, bezão, tanto azãozinho, bezão, bezinho. Tendo um alelo dominante é necessário para manifestar a característica. Essa é a lógica da dominância. Então, se ela tiver um azão e um bezão no seu genótipo, então ela já é uma planta alta de vagem grande. Para ela ser uma planta alta de vagem pequena, aí basta um alelo azão, porém precisa de dois alelos bezinho. Então, se a vagem pequena é recessiva, então ela precisa de dois alelos bezinhos. Para ela ser uma planta baixa de vagem grande, então se baixa é recessivo, então ela precisa de dois alelos azinho. E apenas um alelo bezão faz dela uma planta com vagem grande. E para ela ser uma planta baixa de vagem pequena, então aí ela precisa de todos os alelos recessivos para ela ter essa característica, certo? Então aqui tem todas as combinações possíveis. É bom vocês anotarem esses dados antes de resolver, que aí fica bem mais claro na cabeça de vocês, certo? Então agora a gente vai cruzar uma planta azão, azinho, bezão, bezinho, com outra azão, azinho, bezinho, bezinho. Então quais são os alelos que a gente vai obter a partir desse cruzamento? Alelos não. Quais vão ser os gametas que a gente vai obter de cada uma dessas plantas? Quais são os gametas que vão se cruzar entre as plantas? Então, dessa planta aqui, ela vai ter possibilidade de um alelo azão se segregar com um alelo azão se segregar com o alelo bezão, e um alelo azão pode se segregar também com o alelo bezinho. Lei da segregação independente. E um alelo azinho pode se segregar com um alelo bezão, tão quanto um alelo bezinho, certo? Então, aquela distribuição que parece de polinômios.
Então, olha aqui. Azão segregando com Bzão, Azão segregando com Bzinho, Azinho se segregando com Bzão e Azinho segregou com Azinho Bzinho. Então, tem essas 4 possibilidades de gametas diferentes para essa planta. Então, aqui eu não estou fazendo cruzamento, eu estou obtendo os gametas que essa planta pode produzir, certo? E agora, quais são os gametas que essa planta pode produzir? Essa daqui vai ser um pouco limitada, porque um alelo azão só pode se segregar com um alelo Bzão, e esse mesmo alelo azão vai se segregar com outro alelo Bzinho. Então, só tem essa possibilidade. Então, Azinho Bzinho e Azinho Bzinho. Então, ele só tem alelos Bzinho para doar. Então, os dois gametas vai ser Azão Bzinho e Azinho Bzinho. Nesse caso, essa planta só tem essa possibilidade de produzir esses tipos de gametas, certo? Um parêntese aqui, eu estou falando de 2 alelos diferentes de 2 características diferentes. Mas, como eu disse, pode ser 3 alelos diferentes, 4, 5. Então, todos esses alelos vão estar lá dentro dos gametas. Então, não é porque é de hibridismo que vai ter só 2. Que no segundo lei de Mendel, o Mendel determinou que é 2. Não, são inúmeros alelos que determinam nossas características de todos os outros seres vivos, certo? Então, continuando. Então, agora está aqui o nosso quadro de Punnett. Um quadro apenas 2 por 4. Não diz que não precisava se assustar, porque esse tamanho de possibilidades ela vai depender do genótipo dos genitores, dos parentais, certo? Então aqui, esse parental gerou 4 gametas diferentes e esse só pode gerar 2 diferentes. Então, vai ser um quadro de Punnett 2 por 4. Então, colocamos aqui os gametas da planta 1 e os gametas da planta 2. Nesse caso de plantas, o sexo não importa muito. Tá? Se eu estiver falando de animais, tem o macho e a fêmea, aí sim você pode colocar aqui certinho o macho, a fêmea aqui e o macho aqui. Tá? Então vamos cruzar esses gametas. É o que o quadro de Punnett faz. Ele ele simula a fecundação dos gametas, certo? Então, se um gameta azão Bzinho fecunda um gameta azinho Bzinho, então temos aqui uma planta com genótipo azão-azão, Bzão-Bzinho. Se um gameta azão Bzinho fecunda um gameta azinho-Bzinho, temos azão-azão, Bzinho-Bzinho. Se um gameta azinho-Bzão fecunda um azinho-Bzão, acho que falei errado. Se um gameta azão-Bzinho fecunda um azinho-Bzão, então vai ter azão-azinho, Bzão-Bzinho. Se um gameta azão-Bzinho fecunda um azinho-Bzinho, temos aqui azão-azinho, Bzão-Bzinho. Agora o outro gameta. Se esse gameta azão-Bzinho fecunda esse azão-Bzão, temos azão-azinho, Bzão-Bzinho. Azão-azinho, Bzão-Bzinho. Vou um pouquinho mais devagar para vocês entenderem. Se um gameta azinho-Bzinho fecunda outro gameta azão-Bzinho, então azão-azinho, Bzão-Bzinho. Azãozinho, opa, azão, volta aqui, azão-azinho, Bzinho. Tá aqui. O gameta azinho-Bzinho fecundando o gameta azinho-Bzão. Azinho, Bzão, sempre o dominante primeiro. E agora, 2 gametas azinho-Bzinho formam
Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Certo? Então agora vamos interpretar. A gente tem que interpretar com os genótipos e os fenótipos. Vamos para os fenótipos primeiro, que nesse caso mas eu acho que é o mais importante para vocês entenderem da segunda lei de Mendel, os fenótipos. Vamos lá. Então, desses 8 resultados, 3 serão plantas altas de vagem grande. Quais são essas 3 plantas altas de vagem grande? São essas aqui. Plantas altas de vagem grande. Essa daqui, essa daqui, essa e essa. São plantas altas de vagem grande. 3 de 8. Outras 3 de 8, ou 37,5%, serão plantas altas de vagem pequena. Quais são plantas altas de vagem pequena? São essa daqui e essa daqui. Para elas serem altas, basta um alelo dominante. Para elas serem baixas, tem que ter os 2 alelos Bzinho, certo? E agora temos aqui uma planta baixa de vagem grande. Para ela ser grande, eu tenho que ter um alelo Bzão. Então, tá aqui. Baixa, tem que ter os 2 alelos recessivos, Azinho. Então, é essa. E uma delas vai ser baixa de vagem pequena. Então, assim como deu lá no resultado de Mendel, só para diferenciar. Assim como deu no resultado de Mendel, as plantas altas independem das plantas de vagem. A característica alta independe da característica de vagem grande ou pequena. Então, ela tanto pode ser alta, grande, alta ou pequena. Baixa, grande, baixa, pequena. A mesma previsão lá do experimento de Mendel. Essas características são independentes umas das outras. Agora vamos ver os genótipos. Quantos genótipos deram nesse resultado aqui? Vamos ver. Então, dentre esses 8 resultados, ou seja, 12,5%, é Azão, Bzão, Bzinho. Esse daqui. Dentre os 8 também deu 12,5%, Azão, Bzinho. Então, só tem um desse daqui também. E 2, dentre esses 8, uma porcentagem de 25%, foi Azão, Bzão, que é esse daqui e esse daqui. Azão, Bzinho, deu 2 também, marcar com X, esses 2, e deu apenas um Azinho, Bzão, e só um Azinho, Bzinho. Então, o que a gente pode concluir dessa aula de hoje? A gente conclui que as características elas não dependem umas das outras. De modo geral, uma característica não depende de outra para ser herdada. Ou seja, aqui uma planta alta, ela tanto pode ser combinada com outra característica de planta de vagem grande ou pequena. Uma planta baixa, ela tanto pode ser vagem grande, quanto vagem pequena. Ou seja, o alelo Azão, ele pode ser combinado tanto com um Bzão, tanto quanto um Bzinho. Então, eles se segregam de forma independente um do outro, só que eles vão para os gametas em duplas, porque são 2 alelos que a gente está falando. Show então, gente? Show! Então tá show. Espero que vocês tenham entendido tudo.
E que qualquer dúvida que ficou ainda, que vocês podem me consultar, certo? Até mais, até o próximo vídeo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you